Deus é soberano e Ele governa tudo o que Ele criou. Job 38:41 dá conta da habilidade, engenho e riqueza de Deus. Salmos 97, verso 1 a 6, descreve uma visão importante do poder de Deus. Novamente, o ser humano é posto na perspectiva de Deus, onde em Salmos 8:4, Davi exclama: "O que é o homem para que se lembre dele, e o filho do homem para que o cuide?" Até mesmo com todo o seu poder, ações e soberania divinos, Deus ainda ama e cuida do ser humano. Ele se encanta em saber que as pessoas, pela sua livre vontade, escolhem os caminhos de Deus em vez dos caminhos pecadores do adversário. Ele almeja que as pessoas andem com Ele no jardim como era no princípio com Adão, num relacionamento sincero. Considerando o caráter, poder e recurso de Deus, como é possível roubar-lhe? De acordo com as Escrituras, em Malaquias 3, é possível roubar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. A palavra sagrada foi escrita numa sociedade agrícola e os corações das pessoas, ao dar de volta para Deus, têm consequências agrícolas. Malaquias 3, 7 até 12. Desde os dias dos vossos pais desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nós dizemos: nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vida no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo, embora implementado através de ofertas à igreja ou onde quer que alguém decida dar, é de facto devolver a Deus. Realmente Deus não precisa do nosso aumento ou riqueza, mas mostra para Ele onde estão os nossos corações. De forma interessante, Deus diz: voltem para mim e eu voltarei a vós. Nós precisamos voltar para Ele de todo o coração. Ele mede esta volta com aquilo que nós devemos a Ele através dos nossos dízimos e ofertas. Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Dando a Ele do nosso tesouro, demonstra os nossos corações para com Ele e nossa fé na sua provisão. Ele está menos interessado na quantia ou percentagem que em nossa atitude de coração ao dar a Ele. Afinal de contas, Ele é a fonte de todas as coisas em nossas vidas e, em qualquer caso, é o dono de tudo. Ele providenciou tudo o que nós temos e possuímos e nós simplesmente estamos a ser mordomos dos seus recursos. Este fio de pensamento nos ajuda a dar livremente a Deus sem requerer qualquer cálculo de percentagem. A igreja africana em geral é extremamente pobre, onde os pastores não conseguem alimentar as suas famílias e muito menos cuidar das viúvas e órfãos dos seus armazéns. Eles têm edifícios em condições chocantes e não têm nenhum recurso para poder admitir o estabelecimento em expansão do reino de Deus.
A igreja não é uma reflexão da glória de Deus nesta área. Precisa ser transformada para perceber o seu potencial dado por Deus e, em troca, transformar nações. Isto pode acontecer através de cultivando a maneira de Deus. Considere os 85% da população do continente que são agricultores, que têm vindo à igreja por muitos anos. Em todos os cultos, eles ouvem o seu pastor batendo verbalmente o rebanho sobre a necessidade de trazer os dízimos e ofertas. Agricultores individuais saem com sentido de culpa, sabendo que não cumpriram esta instrução e sabendo também que, se eles o fizessem, não poderiam alimentar as suas famílias. A expectativa de Deus em dar a Ele é um indicador de nossos corações para Ele, mas Ele não está batendo as ovelhas do rebanho por causa disto. Ele fala de um julgamento para os pastores por isto. Se os pastores levassem o seu mandato dado por Deus de conduzir e guiar as suas ovelhas a pastos verdes e água limpa, protegendo e discipulando-as todo o tempo nos caminhos que deveriam andar diante de Deus, todos iriam conhecer e adorar primeiro a Deus. Os pastores ganhariam naturalmente do aumento, como o armazém ficaria abençoado cada vez mais. Do aumento das colheitas, as pessoas dariam de boa vontade no armazém. A viúva que dá a Elias é frequentemente usada como um exemplo que descreve a providência de Deus em tempos difíceis e nós precisamos de dar a Ele mesmo nesses tempos. Porém, este verdadeiramente era um tempo desesperado e Deus precisava de providenciar sobrenaturalmente para Elias. Em circunstâncias cotidianas, as leis de Deus são as que governam e estas leis dizem claramente quando nós darmos a Deus de nosso aumento, andamos no seu favor imerecido. Ele se encanta com nossa colheita aumentada tanto quanto nós, mas Ele quer ser honrado como a fonte daquele aumento. Dar da nossa falta não é um pedido normal de Deus, embora pode ser um pedido seu. Imagine se a igreja na África levasse o ensino do Evangelho, do Reino, com todo o coração, implementando e ensinando, cultivando a maneira de Deus nas comunidades agrícolas. Os pastores estariam a conduzir o povo de Deus para resgatar as suas terras das médias desesperadamente baixas de rendimento de colheita de 350 quilos por hectare para 3.500 quilos por hectare, através de sinceridade, compaixão e discipulado. Este é um aumento de rendimento de 10 vezes mais que foi alcançado muitas vezes. Até um registro no aumento de 20 vezes mais também foi alcançado. Agora, aquele mesmo agricultor aumentou a sua colheita de 3 sacos para recorde de 69 sacos. Dixon conta-nos a sua história. Quando eu crescia como menino, meu pai conseguia 3 sacos de 50 quilos de um meio hectare que ele me entregou como sua herança. Então, quando fiz cultivando a maneira de Deus, da mesmíssima porção eu tive 5 sacos de 50 quilogramas, com uma seca severa que naquele ano, quando todos não tiveram nada. Então, no segundo ano, tive 45 sacos da mesma porção. E no terceiro ano, tive 54 sacos da mesma porção. E o quarto ano, obtive 69 sacos da mesma porção, que era meio hectare. Para mim, dou toda a glória e louvor a Deus. Em vez de oferta de 1/3 do saco de milho, com um sentimento de culpa, agora ele pode dar da sua abundância 7 sacos para Deus com alegria. Este exemplo, várias vezes multiplicado por uma congregação, permitiria uma melhoria de rendimento significante para a comunidade inteira. Também aumentaria significativamente a quantia de cereais dada a Deus no armazém de forma que verdadeiramente fique cheio de comida. Isto permitiria alimentar o pastor, viúvas, órfãos e anciãos, como também a manutenção e melhoria das construções. Uma vez este aumento se torna considerável, a igreja pode começar a se tornar um instrumento de mudança da comunidade que foi destinada a ser, dando recursos aos educadores e professores para começarem escolas cristãs dentro da capela ou igreja já existente e igualmente equipando os trabalhadores de cuidados médicos. É neste momento que o reino de Deus realmente começa a avançar, tudo começando com o aumento e as ofertas sinceras a Deus.
Ver essa transformação da Igreja com sua dependência atual no Ocidente e apoio externo internacional seria a testemunha mais poderosa para aqueles que vivem na escuridão saberem que os caminhos de Deus conduzem à vida e à vida mais abundante. Este é o cumprimento da promessa de Cristo que tenham vida e a tenham com abundância. Se nós damos a pequena moeda da viúva, os milhões de dólares por mês, é irrelevante a Deus. Ele sabe o que temos e o quanto nos custa dar a Ele. Frequentemente, uma moeda pequena de uma viúva custa mais que os multimilhões que alguém dá para a casa do Senhor. O Senhor conhece o estado dos nossos corações antes que damos e medirá a bênção da base desta avaliação do coração e não na base do montante de dinheiro. Um testemunho surpreendente de um empresário super rico dos Estados Unidos revelou que ele dava 90% do que ele ganhava para o reino de Deus. Isto é um acto dramático de obediência ao que Deus tinha lhe pedido que fizesse, mas isso estabelece um princípio de dar 90% para grande sucesso? Não, simplesmente Deus quer que você haja em obediência à sua instrução. Assim, a percentagem não é a lei, é acto de obediência para dar de todo o coração e com alegria para Ele. Infelizmente, este exemplo é totalmente exceção, onde, a maioria das vezes, quanto mais ricas as pessoas se tornam, tanto mais difícil é para elas dar a Deus. Frequentemente as pessoas se enganam, interpretando mal o Malaquias 3 como sendo para o benefício da instituição da igreja. Porém, isto foi projetado para ser uma bênção para o doador e não o receptor. O dízimo é devolver a Deus e não motivado pelas necessidades ou exigências do armazém. Onde há um povo seguindo e dedicado ao Senhor seu Deus, você não achará um armazém com falta, porque as pessoas dão a Deus e não ao armazém. A motivação é por Deus primeiro nas nossas ofertas, não por causa de uma necessidade de chapas de zinco para o telhado ou até mesmo para o pastor alimentar a sua família. Tomam conta das necessidades de provisão abundante que sai da devoção de um povo e darás ofertas sinceras para o Senhor Deus. O que nós damos num contexto agrícola é importante como pode ajudar a impedir-nos de roubar a Deus o dízimo inteiro. Frequentemente os agricultores convertem a sua colheita em dinheiro e depois trazem uma porção daquele dinheiro como o seu dízimo ou oferta. Porém, na transformação de saco de milho em dinheiro e depois na oferta real, há tentação significante. A palavra ensina que se algo nos faz pecar, então deveríamos cortá-lo. Neste caso, a oportunidade de dinheiro vivo é a tentação e frequentemente os agricultores gastarão o seu dinheiro em artigos mesmo a caminho para casa vindo do mercado. O dízimo é calculado então do resto do dinheiro depois de outras despesas não produtivas e o dízimo é significativamente reduzido como comparado à quantia de colheita. Nisto nós roubamos a Deus e não seremos abençoados por isto. Como não estamos a colocar a Ele primeiro nas nossas ofertas, estamos a colocar as nossas necessidades pessoais primeiras. Exemplo, João muda para cultivando a maneira de Deus e tem uma colheita significante de 50 sacos de milho na sua primeira época. Ele guarda 10 sacos em casa para a exigência da família e os 40 sacos ele leva para o mercado para vender. Ele adquire $10 por saco e põe $400 no bolso. No caminho a casa, ele compra uma bicicleta nova por $80 e um jogo novo de panelas por $20. No domingo, ele traz o seu dízimo dos $300 restantes, que 10% corresponde a $30. Ele deveria ter trazido, porém, o seu dízimo inteiro desde o princípio, de forma que a casa de Deus poderia estar cheia de comida. O dízimo nos 50 sacos teria sido o equivalente de 5 sacos de milho, que tem muito mais uso ao pastor, viúvas, órfãos e anciãos, primeiro para alimentação, depois para a revenda, que vendido em quantidades menores pode trazer muita mais renda.
Estes 5 sacos a $10 cada seriam um dízimo dos $500, sendo $50. Isto mostra que 2 sacos ou $20 foram roubados de todo o dízimo. Este exemplo mostra claramente por que Deus disse trazer a colheita para o armazém, de forma que nós não sejamos tentados, mesmo sem saber, em roubar daquilo que é dele. A parte incrível de dar para Deus é que é tudo para o nosso benefício. Não foi orquestrado por Deus por causa de armazéns, mas pela bênção de quem dá. A bênção vem ao triplo àquele que dá. Primeiro, Deus promete que Ele abrirá as comportas do céu e despejará uma bênção até que alague. Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Seguramente esta é a bênção que Deus mandou e uma bênção que nós buscamos desesperadamente neste continente onde somos tão empobrecidos e vivemos em tal desespero. Quando Deus verdadeiramente despeja a sua bênção das comportas do céu, a bênção será tão enorme que não poderá ser contida. Precisamos de ter esta bênção em nível individual, familiar, da igreja, da comunidade e do continente. Porém, começa com a resposta individual a Deus. Segundo, Deus próprio reprovará o devorador para que não destrua os frutos da terra. Quantas vezes você tem expulsado Satanás em sua vida? Inseguro se o que você está dizendo é somente recital sem sentido? Quando nós trazemos o dízimo inteiro para o armazém, o próprio Deus toma conta do Satanás por nós, de forma que nosso fruto seja bem protegido. O devorador trabalhou muito destruindo o fruto da terra por muito tempo, e está na hora de retomar o que foi roubado. O próprio Deus se envolve quando nós voltamos a Ele através de nossos dízimos e ofertas, expulsando Satanás e demarcando o seu limite. O Satanás vem para roubar, matar e destruir. E através de honrar a Deus com nosso aumento e riqueza, nós damos Satanás nenhum espaço ou direito ao que pertence a Deus. Terceiro, Deus fará com que todas as nações te chamem abençoado, porque serás chamado uma alegria. A África é amaldiçoada com nomes como a tigela mendigante, o continente escuro, o epicentro da corrupção, violência e ditaduras. Quando nós, como o povo de Deus, começar a dar a Deus o que é dele em primeiro lugar, Ele cuida do resto, incluindo que restabelece as nações da maldição para a bênção. Isso não tem nada a ver com as nossas abundâncias, mas sim com a sua. Coletivamente, nem sequer um aumento de 10 vezes mais de rendimento não mudará as economias deste continente. Mas como o povo de Deus, chamado pelo seu nome, volta para Ele, as suas leis sobrenaturais de bênção são cumpridas e não há nenhuma explicação delas a não ser que Ele só é o Deus que nos promete uma vida mais abundante. Dar ao Senhor traz-lhe a honra e reconhecer a Ele de um modo que não compreendemos.
Dar ao Senhor obriga-nos a considerar uma causa fora de nós mesmos e começa uma caminhada à abnegação onde colocamos o seu reino antes dos nossos próprios fins egoístas.